Fala galera, beleza? Professor Everton Torres na área para mais uma aula de ciências. Nesse vídeo discutiremos o tema nutrientes e a gente sabe o quão importante eles são junto ao fornecimento de energia para as nossas células para o bom funcionamento do nosso corpo. Antes nós discutimos um pouco acerca dos diferentes tipos de nutrientes e de que forma eles vão atuar no nosso organismo. Vocês poderiam me responder qual é a diferença entre comer e se alimentar? Comer, na verdade, nada mais é do que você ingerir algum tipo específico de alimento. Ou quando você tem fome, ou quando você tem necessidade, ou quando você está com vontade de se alimentar de algo. Já se alimentar é você fornecer em quantidades ideais os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Com relação a esses nutrientes que são tão essenciais para a nossa saúde, nós temos aqui alguns exemplos: proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Nesse vídeo vocês vão poder entender como que cada um desses nutrientes vão atuar no nosso corpo, como eles podem ser obtidos, a partir de qual alimento eles vão ser fornecidos ao nosso corpo e qual deficiência pode ser causada caso estes nutrientes não se encontrem sendo fornecidos adequadamente ao nosso organismo. Iniciando o nosso debate acerca dos nutrientes com as proteínas. O que seriam proteínas? Proteínas são nutrientes que apresentam como principal funcionalidade junto ao nosso corpo promover a formação, a produção de novas células. Também vão atuar junto ao processo de reestruturação de algumas áreas danificadas do nosso corpo. As proteínas elas são muito importantes e uma vez que nosso corpo não possui em quantidades adequadas o fornecimento desse tipo de nutriente, diversos problemas vão ser acarretados à nossa saúde. Quanto aos alimentos em que a gente pode obter esse tipo de nutriente, as proteínas elas podem ser encontradas principalmente em carnes, tanto vermelha como carne branca, ovos, leite e seus derivados e também algumas leguminosas, como a ervilha, a lentilha, o feijão, a soja. Nós temos aqui um exemplo de proteína, as enzimas. As enzimas são proteínas específicas que atuam junto ao processo de digestão do alimento, ou seja, vão atuar quebrando as moléculas do alimento ingerido em partículas menores, para que elas possam ser absorvidas e transportadas através do nosso sangue para todo o nosso corpo. Lipídios, as famosas gorduras. Os lipídios são os nutrientes que não podem ser ingeridos, consumidos em grandes concentrações, pelo fato de que eles podem promover riscos de problemas cardiovasculares e também de obesidade. Os lipídios eles são classificados também como ceras, óleos, além das gorduras, é claro, e eles podem ser obtidos tanto a partir de origem animal, de alimentos de origem animal, como vegetal. Com relação ao animal, nós temos as abelhas, que nos fornecem a cera, por exemplo. Já de origem vegetal, nós temos a carnaubeira. Com relação à funcionalidade dos lipídios, eles vão se acumular em células do tecido adiposo, como armazenamento de gordura, que também é um tipo de energia que fica armazenada e que pode ser utilizado pelo nosso organismo na medida em que houver a necessidade. E os lipídios eles também vão atuar junto ao mecanismo de equilíbrio da temperatura corporal. Os carboidratos são os famosos açúcares. Na verdade, os carboidratos eles são a principal fonte de energia para o nosso corpo. Os carboidratos eles podem ser obtidos a partir da ingestão de massas, assim como também de trigo, a batata, o inhame, o milho. Então, diversos alimentos, uma grande variedade de alimentos são fornecedores, na verdade, de carboidratos, que são os famosos açúcares. Como um exemplo aqui, eu citei para vocês, nesse tópico, a glicose. Nós temos também a frutose
que é um tipo de carboidrato encontrado em todas as frutas. Em algumas em uma concentração mais elevada e em outras em uma concentração menor, mas que é um tipo de açúcar essencial para a nossa saúde. Com relação às vitaminas, esse tipo de nutriente atua regulando o funcionamento do organismo. E as vitaminas podem ser encontradas, podem ser obtidas a partir da ingestão de alimentos também de origem animal, como de origem vegetal. Em relação aos diferentes tipos de vitaminas que a gente pode citar aqui, nós temos as vitaminas A, vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Aqui eu elenquei para vocês a vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, que vai atuar junto à síntese de colágeno, promovendo assim uma efetiva ação junto aos nossos ossos e cartilagens. Com relação aos sais minerais, também existe uma variedade enorme de exemplos de sais minerais, como o ferro, o iodo, o zinco, o cálcio, o magnésio. Esse tipo de nutriente ele pode ser obtido também a partir de uma oferta alimentar bastante ampla, principalmente frutas, verduras, legumes, e eles vão também promover uma efetiva ação junto à regulação do nosso metabolismo, junto ao metabolismo energético. Então, cada alimento que a gente ingere apresenta uma carga nutritiva excepcional, logo vai ter uma função muito importante junto ao funcionamento do nosso corpo. É importante que a gente se alimente de uma forma bastante rica, bastante variada, para evitar alguma quantidade muito reduzida com relação a um tipo específico de nutriente. Esses nutrientes que a gente vem falando até agora, eles se classificam em dois tipos principais: os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes vão estar ligados àqueles nutrientes que precisam estar em uma concentração maior, em uma proporção maior no nosso corpo, que são as proteínas, os lipídios e os carboidratos. E os micronutrientes são aqueles que não necessitam estar presentes em uma concentração muito elevada. Eles podem estar presentes em pequenas doses, em pequenas concentrações do nosso corpo, que são, por exemplo, as vitaminas e os sais minerais. Mas uma pequena concentração não significa dizer que eles não possam, por exemplo, deixar de estar presentes no nosso organismo, porque eles apresentam funções excepcionais e exclusivas. No final deste vídeo vai estar aparecendo para vocês uma tabela que mostra as principais vitaminas e os principais sais minerais, assim como a forma de obtenção de cada um deles, de que forma eles irão atuar junto ao nosso corpo e o que pode ocasionar caso haja a deficiência desse nutriente no nosso organismo. Então esse foi o tema da nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.